O maior poder feminino ou o maior poder da feminilidade. No vídeo de hoje nós vamos falar da intuição pura. Antes de qualquer coisa, vamos recapitular um pouquinho o que a gente vem falando no decurso dos meses, dos dias, das semanas, a respeito da feminilidade. A feminilidade é marcada por algumas características fundamentadoras, e o que significa que elas são inalteradas, porque elas fundamentam o que a feminilidade é. Se a feminilidade em sua essência perde essas propriedades, ela deixa de ser feminilidade. Ela pode ser qualquer outra coisa, mas feminilidade ela deixa de ser. Então a marca caracterizadora da feminilidade ou do feminino é o cuidado, a nutrição e a beleza, que tem a ver com ordenação das coisas, ordenar as energias conflitantes. A feminilidade existe com o propósito de densificação da graça de Deus. Então, o feminino, ele é o mantenedor, ele é o portador, ele é o protetor do portal da sensibilidade, porque toda mulher está regida, está fortemente irrigada por sensibilidade ou eros, o que na psicanálise nós vamos chamar. A gente usa o termo sensibilidade porque fica mais visual, mais ilustrativo para todos nós. Então, as mulheres, elas guardam o portal da sensibilidade, o que significa que na sua trilha de maturidade, no decurso do tempo, da sua existência, as mulheres elas vão se tornando cada vez mais depuradas, cada vez mais elevadas nesse intento, se tornando mais uma com a sensibilidade divina, se tornando mais uma com a graciosidade divina. A graça é o favor imerecido do Criador para as suas criaturas. Um ato de serviço tão sutil e tão delicado e tão cuidadoso que quase a gente não percebe a sua importância até que a gente se veja sem aquilo. Então, por exemplo, as nossas pálpebras protegem os nossos olhos do pó. Os cílios também fazem uma qualidade de filtragem dos fluidos, certo? Dos materiais, dos resíduos mais mínimos, mais milimétricos, mais pequenininhos, não é isso? Então tudo isso é um ato de sensibilidade, de cuidado de Deus para conosco. Que quanto mais a gente vai afinando o nosso olhar para a criação, observando o nosso corpo mesmo, observando que as unhas protegem também os nossos dedos e uma série de coisas que a gente poderia falar aqui sobre atos de cuidado que Deus tem para conosco diariamente na própria concepção do nosso corpo. Olha que coisa bonita! Tudo isso é sensibilidade, tudo isso é amor, que foi densificado. De modo que quando a gente vai olhando para o nosso corpo, de modo que quando a gente vai olhando para a natureza ao redor e vai se dando conta que tudo é sobre um ato que nasce dentro, mas que finaliza o seu propósito no fora, ou seja, para o outro, ele nasce dentro, mas ele termina o seu propósito no dar, ou seja, no servir ao outro. Olha isso, coisa bonita, interessante, né? Nós vamos entendendo então que o Criador nos criou com o propósito, ele teve o cuidado de que a nossa existência fosse segura e fosse confortável. O conforto é um direito da criatura, assim como a vida em si mesmo. Então a gente já vai rompendo aqui algumas noções equivocadas a despeito da vida, de que o conforto é algo errado. Algumas pessoas têm essa noção, elas acham que o que as aproxima de Deus é o sofrimento. E porque elas alimentam essas crenças limitantes nas suas mentes, olha isso que coisa, elas acabam impedindo a fluição da prosperidade material nas suas vidas. Porque na cabeça delas, não tem menor conexão com a realidade, elas acreditam que o desconforto, que o sofrimento, que a pobreza, isso as aproxima mais de Deus, isso faz com que elas sejam mais santas e mais puras. E isso é uma grande ignorância, para não dizer estupidez. O que aproxima o ser de Deus não é a pobreza.
o que aproxima o ser de Deus é a nobreza consciencial, é a nobreza interior. A feminilidade, então, presente nesse ato de cuidado no nosso corpo, na nossa sobrancelha, no nosso cílio. Deus não criou nada por razão alguma. Tudo que ele criou tem uma razão de ser. Então a feminilidade é esse ato supremo de sensibilidade. E através daquilo que você capta, que você apreende, que você percebe por meio do seu psiquismo, num processo de observar, num processo de processar, num processo de absorver aquilo que o meio te traz, tudo isso é um ato de sensibilidade, tudo isso é um ato de conexão com o todo, certo? Tudo isso é um campo onde o feminino ou as mulheres agem. Legal. Interessante. Não só as mulheres, os homens também, tá? Mas é que esse vídeo eu tô falando de algo que existe tanto em homens quanto em mulheres, só que as mulheres têm uma facilidade um pouco maior para acessar isso. Mas essa virtude que nós estamos falando aqui hoje, que é a intuição pura, a maior das virtudes, a intuição pura, e a maior das mediunidades, a gente já vai entrar nesse assunto, certo? Isso daí é algo que todos os seres têm, só que as mulheres acabam tendo uma facilidade um pouquinho maior para acessar isso daí. E por que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje? Porque tem muita mulher tão embrutecida, tão distante de Deus, tão fortemente afastada da realidade da sua existência, do convívio com o seu Criador, que elas fecharam as portas para o bem mais precioso que algum ser pode ter, que os seres podem ter, todos nós, que é a conexão direta com o Criador. Daí da sensibilidade, daí desse ato supremo de densificação dessa graça, então Deus densificou os seus cuidados por meio de coisas que a gente pode observar e testificar na nossa vida mesmo. Quando a gente se corta, a gente sente dor e isso é um ato de amor de Deus. Fazer, ó, houve um corte, toma cuidado, senão isso aí vai infeccionar, quando você vai perder sua mão, sua perna. Então cuida disso daí. Isso é um ato de amor de Deus também pra gente. Isso é um ato de sensibilidade de Deus também pra gente. Certo? Tudo isso é um ato também de feminilidade. É um ato de atenção multidirecional. É um ato de atenção profundo e um olhar imensurável para o outro, para o externo. De modo que o Criador ama mais as suas criaturas do que a si mesmo. Olha que loucura isso. Difícil entender isso. As pessoas acabam muitas vezes não conseguindo mesmo alcançar isso. Tem a ver com o nível o qual muito de nós ainda estamos, de brutalidade. Mas quanto mais a gente vai se aproximando dele, quanto mais os nossos corações vão batendo em uníssono com essa divina consciência, com esse divino Criador e com toda a sua criação já desperta também, e vamos alcançando níveis de entendimento, níveis de comunhão, níveis de elevação cada vez mais e mais elevados, mais isso vai ficando claro pra gente. Porque a gente já não enxerga tão somente com o nosso olhar. A gente já não escuta tão somente com o nosso ouvido. A gente já não sente tão somente com os nossos recursos sensoriais. Tudo isso é multiplicado porque entra em fase, ou seja, é multiplicado, é fortificado num ato de fusão com outras consciências e com outros entendimentos mais elevados e mais supremos. Olha isso, aula de alto nível no dia de hoje. Então, quanto mais comungados com Deus nós ficamos, mais aquilo que a gente percebe, mais aquilo que a gente escuta, mais aquilo que a gente sente, não é só experimentado por mim, é experimentado por um todo e é processado por um todo. E é assim que aquele que é desperto naquilo que ele é assim que aquele que é desperto no seu Criador, na sua origem real de ser, enxerga coisa que outras pessoas não enxergam. Escutam coisas que outras pessoas não escutam. E sentem coisas que outras pessoas demorarão, quem sabe, milênios para sentir. E porque ele vê, ouve e sente coisas e faz naturalmente coisas que os outros não entendem, não veem, não enxergam, não conseguem
alcançar e compreender, essas pessoas vão sendo cada vez mais tidas como loucas, como desequilibradas pelo meio. Mas não é desequilíbrio, é profunda comunhão, é um profundo despertar. Na verdade, ela está enxergando muito. Na verdade, ela está escutando demais. Na verdade, ela está sentindo profundamente. Olha isso, que interessante. Muito bem. O feminino guarda o portal da sensibilidade. O feminino é regido pela sensibilidade. O propósito de toda mulher é densificar a sensibilidade. O que significa isso, densificar? O feminino deve viabilizar o acesso aos mundos angélicos aqui no mundo onde nós estamos, que é um mundo muito material, que é um mundo muito inferior em nível consciencial. Então as mulheres, ou o feminino presente numa mulher ou presente no homem, faz esse trabalho intermediador das altitudes celestes com o nível que nós estamos aqui. Porque todos nós podemos, sem sombra de dúvida, conectar e sintonizar com Deus. Mas a pergunta é, as pessoas querem? As pessoas acreditam em Deus? As pessoas respeitam a Deus? As pessoas querem conectar-se com Deus? É uma humanidade que não respeita a Deus. É uma humanidade que tem repulsa de Deus. Não é isso? É uma humanidade que tem ódio de Deus. É uma humanidade que é rebelde contra Deus. Que é uma grande imbecilidade. Porque não existe luta a ser travada contra o nosso Criador. Qualquer um que se erga para se voltar contra o Criador ou a sua obra, essa obra presente através da boca dos seus filhos, que às vezes vem na política, que às vezes vem na ciência, que às vezes vem na profissão de professores, independentemente daquilo que ele vai ministrar. Quer a obra de Deus se faça em centros espiritualistas, evangélico, judaico, cristão, isso, aquilo, não importa. Isso não importa. O fato é que Deus fala através da sua criação. E qualquer um que se erga contra, pagará. Ele já se ergue falido. Todo aquele que se ergue contra Deus e contra os seus interesses, contra os seus filhos, contra os seus guerreiros ungidos na terra, são pessoas que já se erguem falidas. Ela já levanta para cair, ela levanta para cair, ela já levanta caída. Ou seja, não levanta, já está caída. Não existe luta a ser travada. É um jugo desigual infinito contra o seu Criador. Mais inteligentes são aqueles que já reconhecem de imediato a sua pequeneza, certo? Reconhecem, admiram e admitem a grandeza do seu Criador e se curvam para servirem também aos seus propósitos. Todos aqueles que se colocam ao lado do Criador para servir aos seus propósitos, esses já são ricos desde o início. Especialmente se fazem isso sem esperar provas. Especialmente se creem sem ver. Especialmente se o fazem sem esperar nada em troca. Fazem por amor. Esses são os verdadeiros eleitos do Pai. Esses são aqueles que o sol sempre brilha em sua direção. Quer eles tenham muita prosperidade financeira ou não, porque a prosperidade se faz também no campo material, mas ele não está limitado a isso. Muitos espíritos encarnaram e encarnam na Terra ainda, de altíssima envergadura, espírito que, se fosse pela história dele, era para ele ser a pessoa mais rica da face do planeta Terra, só que a sua programação encarnatória não foi acordado riqueza material, porque era para ele dar testemunho de amor a Deus, apesar da ausência da prosperidade material. Mas nem por isso significa que ele não é próspero, porque na sua vida há um ápice de alegria e gozo e felicidade inefável que as pessoas ao redor também não entendem. Aquele mendigo que está sempre sorrindo, aquele pai e mãe de família que são muito pobrezinhos, mas estão sempre felizes, sempre com o coração cheio, aquele catador de latinha que você olha e fala, gente, por que a pessoa está sempre sorrindo? A pessoa, uma vida doída, uma pessoa infeliz, assim parece para muitos. Aquela pessoa infeliz, mas ela está transbordante de alegria. Quanto que aquele que está numa Lamborghini,
não é isso? Numa Ferrari, tá totalmente infeliz, depressivo, melancólico, pensando em atrocidades contra si e contra os outros. Está vivendo o inferno. A sua consciência manifesta o inferno para si, apesar de uma aparente riqueza. A riqueza também nós avaliamos por meio do impacto. O impacto da fortuna revela a nobreza da riqueza. Então, muitas pessoas acumulam, mas não são exatamente ricas, porque não geram impacto. Elas são tão ávaras, tão cúpidas no seu egoísmo, na sua arrogância, não é isso? Que elas não impactam nada na vida dos outros. Então, mesmo tendo muito, é como se elas fossem falidas. E aqueles que têm tão pouco, sempre multiplicam o pouquinho que têm. Muito bem. Falávamos, então, do poder da sensibilidade. E falávamos do maior dos poderes femininos, que é a intuição. A mulher, ela deve reger sobre todos os níveis de sensibilidade. E o primeiro nível que ela domina e deveria dominar, né, é o nível da espiritualidade, que é o nível da intuição. Depois a gente vai para o nível da intelectualidade, que é a elegância, que é a capacidade de harmonizar forças conflitantes, que é a capacidade de saber lidar com os conflitos, mas principalmente de não gerar os conflitos. Isso é uma outra coisa. É um nível de maturidade moral elevadíssimo. Isso não dá para performar. Ou você é elegante ou você não é. Ponto e acabou. É simples como isso. Não dá para fingir ser elegante. Ou você é ou você não é. Terceiro é o nível da sensibilidade emocional, a capacidade de harmonizar as suas emoções. E a capacidade de harmonizar as emoções dos outros tem a ver com calorosidade. Você se controla, você se equilibra e porque você se ancora no divino, você faz com que os outros fiquem e se sintam bem consigo e com você. Olha que coisa interessante, eles ficam bem com eles mesmos e na sua presença. Eles não querem deixar de estar ao seu lado. Tamanho sentimento de bem-estar que você promove no convívio com eles. E o quarto nível de sensibilidade feminina, o nível supremo de sensibilidade também, é o nível da densificação master, que é quando toda essa graciosidade foi descendo, e ela se afirma no ambiente como beleza, como ordenação, como multiplicação. Eu transformo a casa num lar, eu transformo o relacionamento num casamento, eu transformo a parceria numa amizade eterna e infinita, eu transformo o tecido em roupa, eu transformo o meu pagamento em fortuna e prosperidade, não só para mim, mas também para os pobres que eventualmente precisem. E é engraçado, que quanto mais a pessoa dá, mais ela tem. O que seria, né, num pensamento materialista, um contrassenso, não é isso? Muitos dirão, mas a pessoa ela já recebe pouco, continua dando, só que ela dá, e quanto mais ela dá, mais ela tem. É engraçado, a pessoa às vezes recebe pouco e esse movimento acontece. Ou às vezes não, a pessoa recebe muito, a pessoa dá, a pessoa gasta. A pessoa é verdadeiramente generosa, mas a conta dela só cresce. A pessoa fica até desesperada, fala, meu Deus, será que isso é normal? Tô aqui todo ano, tô fazendo o que eu posso para ser útil para a sociedade e esse dinheiro não para de chegar. Às vezes a pessoa até se preocupa. Isso está acontecendo porque você está fazendo tão bem uso do dinheiro que Deus está confiando a você, que ele está te dando mais, porque ele sabe, ele vai fazer mais, então põe mais na conta dele, põe mais na conta dele. Então é basicamente isso que acontece. É o nível de sensibilidade que a mulher deve dominar. Todo esse poder que a mulher manifesta no campo da fisicalidade, tá? E esse ato de harmonização de conflitos, a gente poderia entender também essa sensibilidade, essa elegância, ela vem desde o nível espiritual também para baixo. Então a elegância espiritual, que é essa intuição, a capacidade de selecionar. Esse pensamento é meu mesmo? Ou esse pensamento é de um espírito desencarnado mal? Certo? Que concorre contra o progresso da humanidade. Ou esse pensamento é de um espírito encarnado, mas também mal. Ele está encarnado, mas é mal. Você vai ficando mais claro, você ler e entender o que vem de você e o que não vem de você. Será que esse pensamento até que é um bom pensamento, mas será que é meu mesmo esse bom pensamento? Ou será que são de espíritos amigos ao meu redor? Ou será que esse pensamento elevadíssimo não viria diretamente da fonte dentro de mim? Porque é muito mais fácil canalizar com Deus do que com qualquer outro ser. Por quê? Porque Deus está dentro de nós.
Então é muito, muito fácil, facílimo entrar em comunhão com ele. Quando nós identificamos dificuldade de canalização e de comunhão com o Criador, isso se dá por brutalidade nossa, por vícios e viciações psíquicas e emocionais nossas. Mas quando tudo isso é limpo, quando tudo isso é dissipado no decurso da depuração moral que cada um empreende na sua vida, isso se torna muito fácil. Então, no nível que as pessoas na Terra estão hoje, pode ser que nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, segundo, terceiro ano, falando de uma pessoa que se dedica verdadeiramente a horas e minutos de meditação consecutiva. Ela nunca falha, ela sempre medita de manhã, de tarde ou de noite, ou só de manhã, ou só de tarde, mas ela é criteriosa. Se a pessoa persiste, chega mais rápido o dia em que ela se vê verdadeiramente livre de pensamentos tóxicos. E então, sem nenhuma toxicidade, ela consegue estabelecer comunhão direta com o Criador. E aí, ela se torna a voz viva do Criador. Olha isso que interessante? Vamos entender isso bem. Então, aquela mulher que representa essa elegância no campo intelectual, então no campo espiritual e depois no campo intelectual, ou seja, vai harmonizando o conflito e vai entendendo o que convém e o que não convém. Isso é beleza, isso é ordenar as coisas. Isso é meu, isso não é meu, isso é de Deus, então eu vou pegar pra mim. Isso é meu, isso não é meu, isso é de Deus, vou pegar pra mim. Tá, ela vai fazendo isso no campo espiritual, no campo intelectual, no campo emocional. Porque nem tudo que a gente sente é nosso. As pessoas falam, mais de 90% dos pensamentos que nós temos não nos pertencem. E se eu falasse que mais da metade das emoções que a gente tem também não pertencem a gente? Olha isso. Muitas vezes essas ansiedades, essas depressões, essas melancolias, não é você que é depressivo ou melancólico. Às vezes você só é uma pessoa muito intuitiva, um canal aberto para o espiritual, devido à sua sensibilidade psíquica, certo? E daí você tá captando a depressão e a melancolia dos outros, mas como você não tem discernimento, falta depuração, falta elegância, você não tá sabendo identificar que isso não é seu. Então você bate em você e você sente e você se identifica com aquilo num ato empático doentio. Porque existe a boa empatia, que é me colocar no lugar do outro, entender, legal, mas isso não é meu. Entendi, mas é isso, entendeu? Entendi só pra me posicionar, mas eu sei que isso também não é meu, vou seguir minha vida, o que é meu, o que é do outro é do outro. É importante esse movimento. Muito interessante. Então muitas pessoas vão absorvendo energias psíquicas doentes do campo, do meio, e as pessoas não sabem o que fazem. Elas acham que elas estão depressivas. Elas acham que elas estão melancólicas. Elas se enraivecem, elas estão bem. Aí acontece alguma coisa, chegou alguém e ela fica com raiva, ela não sabe. Não é ela que tá com raiva, é que a energia do outro é tão concisa e é tão doente que ela chegou com tanta personalidade no meio, na estrutura psíquica, na atmosfera psíquica do ambiente. Olha isso, que loucura. Que a pessoa que é muito sensível capta imediatamente como uma facada e ela acha que é sobre ela. Ela acha que é com ela acha que é ela aquilo. E aí ela fica com raiva. Ou às vezes ela fica lasciva. Às vezes ela fica pervertida nos seus pensamentos. Ela estava bem, mas aí aconteceu alguma movimentação, ela começou a pensar coisa de ordem degenerada sexual. E ela fala, meu Deus, mas eu não estava pensando isso. Se ela tiver senso, ela vai identificar logo que não é ela e ela vai repelir. Mas olha o mundo que a gente vive. Ainda mais no Brasil, onde o sexo virou uma vitrine, não é isso? Virou um produto de baixo valor. Não é isso? Será que a pessoa vai identificar ou será que a pessoa vai se deixar levar pelos pensamentos lascivos e degenerados dos outros? É importante questionar. Muito bem. Então, o feminino domina todos esses níveis de elegância. E a elegância física ou sensibilidade, também física, ela tem a ver com a beleza. No fim, é aquela mulher que a gente olha e a gente fala, meu Deus, ela é linda. Que mulher linda. Não é isso? É uma beleza que às vezes, a maior parte das vezes, ela é realmente bonita física, mas muitas vezes ela nem é tão bela assim. Mas algo no conjunto da obra, físico e extrafísico, que a gente às vezes não vê, mas percebe, mas sente, faz com que a gente se curve diante a beleza e a feminilidade daquela mulher. E a gente fala, meu Deus, ela é linda. Que mulher linda, que mulher agradável. Ela traz consigo um multirão, uma carreata de leveza, de divertimento, de graciosidade. É o favor de Deus manifesto, densificado na figura daquela mulher.
Ela densificou a comunhão que ela tinha com Deus. Ela se comunga tanto com Deus. É tanta comunhão, é tanta comunicação. É tanto mergulho no Pai. 24 horas por dia. Tem pessoas que mergulham no Pai 24 horas por dia. 24 horas por dia, tá mergulhada no Pai. Até quando a pessoa se irrita, porque nesse mundo é difícil isso não acontecer, até quando a pessoa se irrita, ela tá irritada, mas mergulhada no Pai. Que engraçado. Então é um mergulho, então é uma irritação, melhor dizendo, que passa rapidamente. É uma irritação que você, às vezes, sente, porque pô, uma pessoa que tá sempre bem e se irritou, a gente fica até mal, né, de, às vezes, chatear uma pessoa dessa. Só que daí a gente percebe que já tá tudo bem. Às vezes ela fala grosso, a pessoa, que não é porque que tá mergulhado em Deus que virou um imbecil, não é isso? Então ela sabe, ela tem elegância, ela tem sensibilidade, a pessoa sabe no mundo onde ela está inserida. Então mesmo que ela esteja fortemente irradiada por Deus 24 horas por dia, puro amor, pura serenidade, pura leveza, pura alegria, ela sabe que ela está no inferno. E ela densificou a graça de Deus na sua conduta. Então, quando a gente está diante de pessoas assim, a gente se sente servido, a gente se sente bem. Aquele tipo de pessoas, aquele tipo de mulheres, ou homens também, que só a presença alimenta. Falava no início que graça é o favor imerecido. É quando a gente olha para um contexto que nos favorece, e a gente sabe que a gente não é merecedor daquilo. E a gente se sente até mal muitas vezes. Fala, meu Deus, por que você está me dando isso? Eu não mereço isso. Eu não mereço o sol da manhã. Muitos dizem. Eu não mereço o brilho da lua à noite. Eu não mereço a brisa que toca a minha pele nos dias de calor intenso. E alguns vão mais longe e dizem não merecer o amor do pai ou da mãe, do filho ou da filha, dos amigos. A pessoa não se sente, não se julga merecedora. A graça de Deus é esse favor, é essa gentileza, é esse serviço imerecido. Alguns merecem, outros dirão, eu não mereço. Mas a verdade é, se você está recebendo, de alguma forma, você está merecendo. De alguma forma, há algum nível de merecimento dentro de você. Deus julgou que você era merecedor. Julgou que você merecia tão somente por ser filho dele. Isso te elegeu favorável a receber toda a graça que ele é em tudo o que existe. Então essas mulheres ou esses homens, essas pessoas que densificam a graça de Deus, que viabilizam o intercâmbio, que viabilizam a conexão com os níveis, com as atitudes angélicas, com as dimensões paradisíacas do astral superior, a gente olha para certas pessoas e fala, meu Deus, essa pessoa é um anjo. Você é um anjo? Algumas pessoas questionam a certas mulheres, certos homens. Às vezes são crianças, às vezes são adolescentes, que são diferentes dos outros adolescentes. Às vezes são pessoas adultas, que são diferentes das outras pessoas adultas. Às vezes são pais e mães muito acima da média dos pais e das mães ao redor. Às vezes são idosos, que você olha e você fala, você é um anjo? E se você não pergunta, você se convence a si mesmo. Aquela pessoa é um anjo. E essa pessoa é tão agradável e ela alimenta tanto naquilo que ela é. Independentemente das circunstâncias. Olha isso, que coisa louca. Que você se sente nutrido e alimentado. Essa é a graça de Deus densificada. A pessoa te alimentou só na presença dela. Ela não falou nada. Às vezes era um trabalho. E aí, eventualmente, a pessoa estava de férias, passou 20 dias longe, e aí fez sentir a ausência daquela pessoa, que é um anjo, no ambiente onde quer que ela vá. E aí ela volta de férias, ou ela aparece na festa, ou o que quer que seja, e as pessoas olham e os seus corações se irradiam, seus rostos se iluminam com um belo sorriso, porque essas pessoas olham para essas outras pessoas que canalizam Deus 24 horas por dia, são a densificação viva do Criador na Terra, e elas sentem que a vida ganhou um novo colorido, só porque o Deus vivo se manifestou por meio dessas pessoas. Pessoas que
não são nem melhores nem piores que nenhum de nós, mas que eventualmente se dedicaram mais e se dedicam todos os dias para se verem livres dos pensamentos e sentimentos de ordem inferior. Assim acontece. Falava da mediunidade. Mediunidade, grosso modo, é um fenômeno. É um patrimônio, se diz. A mediunidade é um patrimônio divino. É uma herança do Pai para nós. O que significa isso? É a manifestação coletiva, consciencial, cósmica, do todo que o todo é. E isso pode ser o todo enquanto o que o todo é em si, ou o todo atuando através das suas infinitas criaturas que têm infinitos graus de depuração, infinitos graus de conhecimento. A mediunidade é o fenômeno que nos capacita a todos nós a nos conectar com o todo, porque nós não viemos de uma parte, nós viemos de um todo. Então a mediunidade é a capacidade psíquica, é a sensibilidade mental que nos coloca em comunhão fortíssima com partes desse todo. Entende? Então nos tornamos canais e veículos para a leitura e para a comunhão, para a conexão com o que o todo é. Entenda isso. Com o que todo é, na medida que a gente já consegue. Alguns canalizam o todo 10%, outros canalizam o todo 90%, outros canalizam o todo 1%, outros canalizam o todo meio, não sei quantos por cento. E assim é. E a gente tem que se questionar o que é 100% do infinito. A gente precisa se questionar se esse nível de comunhão existe. A gente precisa se questionar. Porque sempre será até que ponto nós alcançamos. Porque quando a gente acha que a gente já mergulhou no inteiro do todo, a gente então descobre que a gente estava distante do inteiro. Mas parecia inteiro para nós. No nível que a gente estava, era inteiro. Só que não era o inteiro do todo, era o inteiro daquilo que a gente conseguia. Será que podemos mergulhar no todo 100% do que ele é? Passaremos a eternidade nessa busca, mergulhando cada vez em camadas mais e mais profundas. E existirão camadas que nós mergulharemos no todo e nós diremos, agora eu atingi o 100% do todo, não meu, dele. E aí passará um tempo e a gente perceberá que existe muito mais no todo para mergulhar. As mulheres, ou as pessoas que têm essa sensibilidade feminina muito forte dentro de si, essa comunhão com esse campo psíquico fortíssimo, ou seja, quanto mais pura é a mente de um ser, quanto mais elevada é a mentalidade de alguém, quanto mais elevadas são as suas emoções, mais você percebe o todo no todo, dentro e fora de você. Mais você se torna uma antena viva, canalizando o todo dentro e fora de si. Falava que a gente capta mais de 90% dos nossos pensamentos, não são nossos, são dos outros. Das nossas emoções, idem. Mas quando a gente começa a entrar em processo de silêncio interior, dissipando e discernindo o que é meu e o que não é meu, o que é do todo e o que não é do todo, fica mais fácil perceber tudo isso. Então, essa tal da mediunidade, que não é propriedade dos espíritas, como não é propriedade dos taoístas, nem dos tantras, nem dos budistas, que não é propriedade dos evangélicos, o que os evangélicos chamam de dons mediúnicos, não importa o nome, o fenômeno é o mesmo, que existe desde que o mundo é mundo. Adão e Eva, que não existiram de maneira literal, isso é apenas uma simbologia, não é? Mas se quiséssemos entender assim, Adão e Eva foram os primeiros mediúnicos, os primeiros telepatas, os primeiros medianeiros do mundo maior e inferior, não é isso? Adão já canalizava com Deus diretamente. E Eva canalizou com a serpente, com o lado oculto do mundo espiritual. Oculto não, o lado inferior, melhor dizendo, do mundo espiritual. Ela deu passagem, ela abriu brecha
pela sua ingenuidade, pela sua ignorância. E ela se fez um com parte do todo, não é? Era um irmão, vamos dizer assim, a serpente, inferior, mas era parte do todo. De alguma forma, era parte do todo. Certo? Muito bem. O que as pessoas têm que entender a despeito da mediunidade, do intercâmbio que nós estabelecemos com os seres, e falando da questão da mediunidade, da intuição pura, que é a maior mediunidade, que é o maior atributo de virtude, esteja presente em homens ou em mulheres, é o ato de você canalizar com o próprio Criador. É quando não existe mais nenhum tipo de barreira ilusória e material nas suas ideias e nos seus sentidos, na sua conduta. E você pode ser 24 horas verdadeiramente inspirado por Deus, porque você não irá barrar Deus. Você não irá impedir que Deus atue através de você. O que não significa ter uma fé cega. Porque a gente tem que ser capaz de saber se a gente está sendo inspirado por Deus ou por espíritos traiçoeiros que se passam por Deus. Até isso os trevosos fazem. Até isso eles fazem. É louco de acreditar, mas é a mais pura realidade. Muitos se aproximam de você fingindo serem amigos. Eu sou o seu mentor, sou seu anjo da guarda, sou o seu isso, seu aquilo, sou seu familiar querido. E alguns têm a pachorra de dizer, eu sou o próprio Deus. São espíritos que falam as nossas crenças, que falam ao nosso panorama psíquico. Se você idolatra espíritos, eles se apresentaram para você como os seus espíritos de idolatria, objeto da sua idolatria. Se você idolatra a Deus de maneira cega, sem questionar as coisas, sem validar certas coisas, não é isso? É dito, nós temos que acreditar em Deus, sim, confiar em Deus, sim, mas sabendo por que isso é assim. Não de maneira impensada. A gente tem que saber o porquê acreditamos em Deus. A gente tem que saber o porquê confiamos em Deus. A gente tem que saber o porquê a gente ama Deus. Porque se a gente não sabe, e se a gente só faz por medo, porque existem falas já antigas que foram sendo repetidas na Terra, de que é um crime não crer em Deus ou qualquer coisa do tipo, e não te dá margem para o questionamento saudável das coisas que devem ser questionadas, sim. O próprio Cristo Jesus foi um grande questionador. Ele era, de certo modo, um ateu, gente. Ele deixou de ser ateu quando ele mergulhou na realidade última do que Deus era em verdade. Aí ele descobriu o verdadeiro Deus. Mas ele negou fortemente o falso Deus. E aquela humanidade o achava um profano. E era um anjo encarnado entre nós. Mas que questionou saudavelmente a existência. Questionou as coisas. Questionou as incongruências. Quis entender o porquê da maldade. Quis entender o porquê do sofrimento. Se dedicou a isso. Foi um ferrenho buscador da verdade. E defensor da verdade. Um ferrenho buscador da paz e defensor da paz. Então ele canalizava o Cristo Jesus. Deus, 24 horas por dia. A intuição pura é esse ato de comunhão puro, ou seja, sem qualquer viciação, sem qualquer obscurantismo de ideias e opiniões minhas a despeito do que é. Eu recebo Deus cada dia com mais clareza. Mas para receber Deus com cada dia mais clareza, eu tenho que me libertar daquilo que eu acho que eu sou. Eu tenho que me libertar daquilo que eu acho que é o mundo onde eu estou inserido. Nós precisamos nos libertar de uma série de mentiras, de uma série de equívocos. E fazer, sim, questionamento saudável. Porque é por meio dos questionamentos que Deus fala conosco. Nós devemos questioná-lo e ele fala conosco. As mulheres sábias, que têm essa comunhão muito forte com Deus, que amam a Deus, e porque amam a Deus, Deus as trata igualmente como aliadas da sua busca, que é a elevação de seus filhos. Deus quer não só as mulheres, mas também os homens, não só a Maria, como também a Joana, não só a Joana, como também o Antônio e o Carlos. Ele quer que todos canalizem ele. Ele quer se ver livre de ter que ficar mandando para a terra profetas para serem mortos, ou de maneira literal, através
da espada ou de maneira simbólica hoje em dia por meio da língua. Ele não quer mais que os seus profetas, que são encaminhados por ele para libertar os seus filhos, olha o tamanho do amor dele, ele ama tanto, ele manda pessoas que ele sabe que vão sofrer, para que essas pessoas, que são a densificação da graça do Pai, viva, despertem os outros, porque ele tenta falar com os seus filhos todos os dias. Todos os dias ele fala, todos os dias ele manda mensagem, todos os dias ele canaliza. Só que as pessoas estão tão embrutecidas, estão tão tomadas pela sua rotina doente do dia a dia, que elas não escutam Deus, elas não enxergam Deus, elas não conseguem. Então precisa Deus se fazer carne. E ele se faz carne através dos seus filhos. O que a gente pode entender como a encarnação de Deus. Deus encarna nos seus filhos que se mostram aptos a isso. É uma maneira de dizer. Esses filhos não são a antena viva para o alto. Esses filhos não canalizam Deus 24 horas por dia. Então eles estão expressando o que Deus é 24 horas por dia. Então já não é mais o filho que fala, mas Deus. Então já não é mais o filho que percebe, mas Deus. E tudo o que o Deus é de maneira coletiva. Porque quando um de nós desperta, todos nós despertamos. Quando existe um desperto na Terra, existe uma comunidade sideral de anjos, arcanjos, querubins e serafins com esse espírito desperto. Porque quando um de nós acorda, todos nós estamos acordados. E quando um de nós fala, todos nós falamos juntos, porque todos somos um e um somos nós. Esse é o poder da intuição pura. Esse é o poder da sensibilidade feminina. A capacidade de canalizar o universo infinito. A capacidade de inspirar as pessoas ao nosso redor. As pessoas valorizam muito na Terra fenômenos físicos, não é isso? Vozes, movimentação de objeto, aparições. E desprezam muitas vezes esses grandes oradores, esses grandes representantes do Pai, que às vezes não fazem grandes obras desse tipo, vistas a olho nu, ou que possa ser validada de maneira imediata. Mas a obra deles é eterna. E por toda a eternidade, eles recebem os frutos daquilo que eles plantaram, por meio do que eles semearam na sua conduta e nas suas pregações. Cristo Jesus, até hoje, recebe as venturas do seu trabalho 2000 anos atrás. Buda, Gandhi, Mahavatar Babaji, Martin Luther King, Madre Teresa, tantos outros que eu não conheci, que não conhecemos. Espíritos elevadíssimos, mas que não vieram para uma obra pública. Vieram para mudar a realidade de uma família. Vieram para mudar a realidade de uma cidade. Não conhecemos, não saberemos nunca seus nomes, mas existiram. Nem porque eu não conheço que deixou de acontecer. Nem porque eu não vi que deixou de acontecer. Não é isso? Assim é. A intuição pura. É o fenômeno, a faculdade que os espíritos superiores chamam de a voz sem som. A voz sem som do Criador. Que fala e que intui, que inspira os fenômenos físicos, então. Eles chocam os sentidos. Mas a intuição pura, a voz sem som de Deus, promove mudanças eternas. Porque às vezes a gente escuta coisas aqui que a gente não está preparado para entender. Mas a gente ouviu. E isso ficou gravado no nosso arcabouço mental. Dali a tantas vidas para frente, 10 vidas para frente, acontecerão muitas coisas em cada uma dessas vidas, em cada um desses dias. Tanto em vigília, quando a pessoa estiver encarnada, quando ela estiver na erraticidade desencarnada, se preparando para um novo reencarne. Essas pessoas, todas elas, vão sendo trabalhadas por Deus. Porque a gente é trabalhado, testado por Deus e treinado por Deus quando a gente está no corpo e quando a gente está fora do corpo. A gente não para nunca de aprender. E a gente não para nunca de tomar um belo no corretivo dos superiores. Por que isso é assim? Porque o Pai que ama a todo tempo exorta. Então, esses espíritos vão sendo preparados até que chega a 10ª vida depois dessa. E acontecem várias coisas no decurso desse tempo.
Olha que coisa interessante, coisa bonita. E depois de 10 vidas, ele finalmente entende o que nessa vida ele não foi capaz de entender. E no mundo qual ele estará, ele que hoje foi despertado, sem saber que estava sendo despertado para dali a 10 vidas, será o agente catalisador do despertar de outros. Será profeta nesses outros mundos. Hoje foi seguidor, mas dali a 10 vidas será profeta. Será perseguido, será morto. Será chamado de louco. Assim ele será escarnecido pelo mundo o qual ele estará. Porque planetas com humanidades inferiores, humanidades que acordaram há pouco tempo para a realidade da vida imortal, sofrem da síndrome de Deus. Esses espíritos, eles se acham eles mesmos o próprio Deus. Eles se acham eles mesmos o próprio Criador. Tamanha arrogância dessas humanidades. E eles odeiam Deus como essa humanidade hoje odeia Deus, e dali a algum tempo no futuro não mais odiará Deus. Será fervorosa servidora de Deus. Um planeta inteiro de servos de Deus. Será então um mundo ditoso. Será então um mundo celeste, onde o mundo, o planeta inteiro, atua e serve para amar a Deus. Por amor a Deus. Por amor um para com o outro e do outro para com um. Irradiam aquele mundo inteiro. Uma qualidade de energia espiritual extremamente etérica, tamanha a pureza daqueles sentimentos. Você já não sabe o que é os espíritos, o que é Deus, porque eles e Deus são um só. Você não sabe saber, isso é Deus ou é o espírito? Isso é, você não sabe, não dá pra saber. Você só sabe que aquele planeta inteiro irradia essa qualidade de energia e no seu raio inteiro, no seu sistema solar, na sua galáxia inteira, por conta daquele planeta, aquele único planeta às vezes, em uma galáxia. Foi o primeiro planeta que despertou todos? Aquele planeta é responsável por grandes mudanças em mundos extremamente inferiores e eles sabem, mas os mundos ao redor extremamente inferiores não têm ideia que o mundo está progredindo por conta da irradiação desses seres. O planeta e os planetas ao redor inferiores não sabem, mas não está havendo guerra por conta da irradiação desses seres. Se Deus permitisse uma irradiação mais forte desses seres e desses mundos, a Terra também não teria guerras. Mas tem. Por quê? Porque se certos espíritos irradiam com muito mais força, com muito mais intensidade, acaba atuando sobre o arbítrio do outro. Entende mais ou menos? Mais ou menos? E não pode. As pessoas têm que fazer as suas escolhas. Deus permite influência até certo ponto, porque se vai muito, é tanta serenidade, é tanto amor, é tanto, que se a pessoa for tudo que ela é, se a pessoa irradiar tudo que ela influencia demais do que deve. E aí não pode. A gente tem que aprender com as nossas próprias cabeças e andar com as nossas próprias pernas. Mas saiba que mesmo a Terra, com todas as guerras e com todas as atrocidades que acontecem na Terra, impensadas, horríveis mesmo, repugnantes, bestiais, não é isso? Mesmo a Terra só não é pior do que era para ser por conta da atuação desses seres. A verdade é essa. Era para ser bem pior. Por aí se tira o nível inferior dessa humanidade. Porque se com as irradiações siderais de todos esses seres em coro, olha isso, a Terra tá ruim do jeito que tá e tá muito ruim. Tá péssimo. Péssimo, horrível, horroroso. Se com tudo isso a Terra está assim, imagine você como não era para estar a Terra se Deus não nos amasse tanto e não pedisse para os seus filhos superiores virem cuidar de nós. E olha só, eles ficam de longe e alguns têm que encarnar. Olha para você ver o nível de inferioridade da Terra. É tão ruim que eu falo, olha, só irradiar não vai servir, tá? Encarna lá também, para dar uma acelerada que tá complicada a coisa. Eles são muito infantis, eles são muito inconsequentes, eles não podem ficar sozinhos. Se eles ficarem sem tutela de um ser superior,
entre eles, disfarçado entre eles para influenciar do lado de dentro. Ó, pra você ver como Deus é! Então é influência fora e influência dentro, hein? Um cavalo de Troia da luz. Cavalo de Troia da luz. Vai lá, se mistura com eles lá, porque se for deixar, eles não vão captar as nossas inspirações. Porque eles são muito fechados para o amor. E mesmo sem captar as inspirações, está captando. Olha pra você ver o nível de sutilidade desses seres superiores, né? Mas também olha pra você ver o nível de brutalidade do humano da Terra. Olha pra você ver! Tristeza, meu Deus. No mesmo tempo que é bom, é triste, né? O nível de brutalidade do humano da Terra. Feliz daquele que se permite ser inspirado pelos superiores. Feliz daquele que mergulha em Deus com os olhos abertos 24 horas por dia e que está falando com alguém na sua frente, mas está vendo um universo infinito de amor na sua tela mental. Uma pessoa que não é que fica rindo igual um bobo. Felicidade não é isso. Mas é uma serenidade tão tranquila que às vezes a pessoa está assim, ó, com olhinho de peixe. Eles dizem, Cristo Jesus tem os olhinhos de peixe. Tamanha é a sua serenidade. Não é isso? Então, Cristo Jesus com seus olhinhos de peixe. E todos os outros com os olhinhos de peixe, assim como Cristo Jesus. Puro amor. E às vezes você olha e você fala, fulano, dá um sorriso, não fica triste não. Coitado. A pessoa que falou tá com depressão e Cristo Jesus está na maior alegria com o seu olhinho de peixe. Quietinho, assim, sereno. Não tá aqui, porque tá em Deus. Tá fazendo só cumprindo a carga horária para bater o cartão e voltar logo pra fonte. Mas meio que já tá na fonte. Doideira isso, não é? Onde estão os nossos interesses, onde estão os nossos pensamentos, ali está o nosso coração, ali está o nosso espírito. Para dizer que toda mulher e todo espírito é portador desse supremo instrumento, esse supremo recurso, esse supremo patrimônio divino. A mediunidade, esse processo, esse canal, essa ferramenta de comunhão com o todo da nossa origem. Porque, como falamos, assim, quando um de nós desperta, ou quando um de nós fala, todos nós despertamos, todos nós falamos, todos nós trabalhamos. Coisa bonita, não é? Então, mulheres e homens, todos nós, que possamos cada dia mais, não é? Nos permitir ser irradiados por essa fonte. Porque a voz mansa de Deus, ela não choca os sentidos assim, como os fenômenos físicos da mediunidade, mas é a mediunidade responsável por conectar os espíritos com a realidade da eternidade. E por isso ela é a maior de todas as mediunidades. Por isso que não existe nada superior a isso. Porque por meio da voz muda de Deus, que se faz ser ouvida por meio da voz audível de seres encarnados, e por meio de toda a sua criação inspira, e se você é uma pessoa que está conectada, se você é uma pessoa que está liberada para sentir, você às vezes vai numa cachoeira e você olha a cachoeira e começa a chorar. E a cachoeira te traz uma resposta. Deus usa a cachoeira para falar com o filho. Às vezes você olha as formigas trabalhando e aquele trabalho te inspira e você chora. Olha o tamanho de comunhão que certos espíritos têm com Deus. E pelo trabalho das formigas, você entende uma coisa. Então Deus usou as formigas para falar com você. Olha isso. Deus fala 24 horas. Mas nem todos estão com os ouvidos aptos a ouvir. Mas por meio da voz muda de Deus. Aqueles receptivos e preparados para escutar a mensagem, porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aparece de maneiras extraordinárias, como eu disse, às vezes usa a formiga, às vezes usa o pássaro. Cristo usava os pássaros para explicar coisas extremamente física quântica avançadíssima para aquela humanidade primitiva da época. Ele estava receptivo. Ele olhava para a natureza e falava, como eu vou explicar isso que me veio? Aí Deus usava um filho inferior para inspirar o anjo que Cristo é. Então, olha isso. A ovelha que é absolutamente inferior ao Cristo
E o cabrito foi o gatilho catalisador que inspirou a parábola, né? Da ovelha e das cabras. Sois ovelhas ou sois cabras? Sejam ovelhas. O pastor sempre voltará para as suas ovelhas. Se a cabra decidir ser ovelha, o pastor cuidará também da cabra que decidiu ser ovelha, que deixará de ser cabra para ser ovelha, porque adotará o comportamento de ovelha. Cristo foi inspirado por seres absolutamente inferiores a ele na escala evolutiva, mas nem por isso menos filhos de Deus, nem por isso piores que ele, nem por isso sem valor. Igualmente importante, porque graças à manifestação deles, Cristo foi inspirado para poder falar com todo aquele povo, e até hoje a gente fala dos ensinamentos do Cristo, que foi inspirado pela ovelha e pelo cabrito. Olha isso, Deus falou através do cabrito da ovelha para falar com Cristo. Ah, que coisa louca! Assim acontece. Então, a intuição pura, esse ato de você inspirar os outros por meio da sua conduta, por meio da sua fala, que transforma, que cria uma revolução dentro de você. E você não sabe. Às vezes você só estava falando normal. Às vezes teu filho chegou com uma dor do teu marido. E aí você tá tão sintonizada com Deus, mulher. Ou marido. E aí você fala uma coisa e seu marido, sua mulher, seu filho chora. Ou se fica assim, fascinado com o que você está falando. Fala, meu Deus, mãe, que bonito que você falou. Você me inspirou e agora eu estou preparado para o dia seguinte. Esse é o poder que todas as mulheres têm. Esse é o poder que todos os homens também têm. Só que as mulheres têm um pouco mais de facilidade para acessar isso. Elas são a influência divina no mundo. E elas influem por meio da palavra. E é por isso também que as mulheres falam um pouco mais que os homens. Então, mulheres, procurem se instruir, ler. Leiam muito, leiam bastante, tanto quanto seja possível. E procurem colocar os ensinamentos não só na cabeça, mas no coração. Deus precisa de vocês para realizar a obra dele nas suas famílias, nas suas casas. Mas muitas de vocês permitiram ser ludibriadas por narrativas luciferinas e draconianas de ódio de mulher para com homem, de revolta de um para com o outro. Em vez de você ficar em intriguinha, você com a sua prima, você com a sua tia, você com a inimiga, volte-se para Deus. Independentemente da sua religião. Muitas de vocês estão falhando muito no seu trabalho feminino. Tenho visto muitas mulheres falando do trabalho dos homens. Que o homem tem que fazer, o homem tá aí você. O seu trabalho é o mais importante, que é influenciar. E vocês estão sendo influenciadas pelo mal por meio da mediunidade que vocês têm e não sabem que tem, que é com a faculdade de canalizar como um todo. Só que vocês estão canalizando com a parte negativa do todo, que se manifesta por meio desses filhos inferiores. Porque o que vocês estão abrigando no coração e na mente de vocês é negativo. Então, é aquilo. É muito olhar pro rabo do outro, é muito querer ser esposa troféu. Eu tô vendo pouca mulher querendo servir a Deus verdadeiramente. Então tem que tirar a vaidade, arrogância, estupidez, só quer ter, só quer ter, só quer ter. E o que você vai agregar? E o seu valor? O que você alimenta esse homem? Esse homem te dá um castelo, você vai dar o que para ele? Só a beleza física? Falamos aqui, deixamos bem claro, que a beleza que a mulher anima vai muito além disso. Muito além disso ela vai. Então tá precisando sair do raso e mergulhar no profundo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.